Salve, salve, galera! Muito boa tarde para vocês. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 7 da NET, 9 da Vivo TV, além, é claro, da internet em câmarasjc.sp.gov.br e no youtube.com/câmarasjc. E olha, hein? Em breve, em TV aberta, hein? Eu sou o Vieira Júnior, vou com vocês nesta terça-feira ao vivo, aqui no meu Faustão, 2h34, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo, como o Bruno Castilho, ó, tá curtindo as suas férias, eu convidei ele e ele aceitou participar de forma especial nessa e na próxima semana aqui dentro do Hora do Esporte. O meu companheiro de Rádio Bandeirantes, Piratininga, CBN, o jornalista, radialista, comentarista, repórter esportivo dos bons, o nosso querido Edson Fonseca, o grilo falante, tá com a gente. Tudo bem, Edson? Boa tarde. Um abraço, Vieira. Abraço, amigos da TV Câmara. Um prazer estar participando pela primeira vez do programa com você. Prazer é todo nosso ter o nosso querido Edson Fonseca aqui no nosso programa de hoje. Quanto nosso eu falei, né? E o nosso programa de hoje começa falando mais uma vez sobre a SAF, só que desta vez com o olhar jurídico da coisa, para a gente poder entender como vai funcionar o futebol empresa no São José, caso apareça de fato um investidor. Quais os deveres, obrigações, tanto do investidor quanto do clube. E para isso a gente trouxe aqui, para sanar todas essas dúvidas e explicar sobre a SAF, a gente trouxe o nosso querido secretário de Apoio Jurídico da cidade de São José dos Campos. Tem ótimos serviços prestados à nossa Águia desde o ano de 2006, além do que ele é um fanático torcedor da Águia. O doutor Guilherme Bellini está com a gente. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Prazer te receber aqui no Hora do Esporte. Vieira, o prazer é meu, Edson, o pessoal do estúdio, o pessoal que está assistindo, estamos à disposição. Doutor, primeiro queria que o senhor levantasse a bola. Às vezes o pessoal olha, doutor Guilherme Bellini está chegando também envolvido com a SAF, mas a sua história com o São José Esporte Clube já vem de longa data, como eu disse, lá de 2006. Já torcia antes, mas diretamente trabalhando com a Águia do Vale, 2006 já estava por lá. Sim, a gente no escritório lá, né, na iniciativa privada, nós ajudamos bastante aquele grupo de pessoas que tentou ajudar o São José lá 2006 até 2012, creio eu, e fizemos a reorganização jurídica, ajustamos várias contas, vários processos, reduzimos bastante o passivo naquela época e agora numa outra posição, agora como secretário, né, a prefeitura tem todo o interesse que o São José cresça, que o São José resolva seus problemas e estamos aqui para ajudar. Não tenho dúvida. Já vou passar a bola para o Edson Fonseca. Doutor, SAF, todo mundo vem falando, principalmente nos últimos tempos, por conta do Cruzeiro, Ronaldo envolvido com a SAF do Cruzeiro. É o caminho hoje para um time como o São José, tão grande, tão forte, de camisa, ir para o lado da SAF, virar um clube empresa para poder se manter? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Vieira, eu acho que eu costumo dizer, né, quando comecei a estudar a legislação, que esta lei é específica, ela cai como uma luva para o São José. Vou te explicar o porquê. Primeiro, só relembrando lá, como você falou, em 2006, lá a gente já tentou, viu, Edson? A gente já tentava reorganizar, foi uma tentativa de reorganização do São José, e uma das ideias, um dos exemplos que a gente tinha na época era o Atlético Paranaense. Eu cheguei aí para lá, na época, para ver a roupagem que eles tinham aplicado na reorganização financeira deles lá. E aí, por que eu digo que a lei agora ela cai como uma luva? São José, a cidade de São José dos Campos é uma cidade pujante, é uma cidade aí que está rumando para 900 mil, né? Rumando para 1 milhão de habitantes. Tem um grande time, com uma grande camisa, com uma torcida apaixonadíssima. Me lembro daquela época que, por vezes, o Martins Pereira chegou a lotar de ter que ficar gente para fora. Né? Então, é isso. A lei muito recente, né? Não é? Sim, eu estou falando lá de 2010, 2009. Não é na época do Tio Marino, não. Dessa época recente aqui. Não. Dessa época, dessa busca de reestruturação. O São José, nessa época, quase chegou à primeira divisão por muito pouco. Né? Naquela invasão de Americana, foi muito pouco. Então, eu digo que cai como uma luva porque não é um time gigantesco com uma dívida de R$1 bilhão. É um grande time com uma pequena dívida. Sabe? Se você olhar perto da perspectiva da cidade,
da torcida. Outra coisa, eu tenho falado bastante nessas discussões sobre SAF. Eu me lembro, nessa época, eu fazia as defesas de segunda-feira na Federação Paulista de Futebol. E o pessoal lá, às vezes, por vezes, ria de mim, porque eles tiravam o extrato da rodada no final de semana e era Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, de público. E o São José em quinto ou sexto, com 4 mil, 3 mil pagantes no estádio. Então, assim, vou terminar respondendo a tua pergunta. Eu acho que cai como uma luva por causa desse ativo que o São José tem. Esse ativo que tem muito valor. História e, principalmente, essa torcida apaixonada. Fonseca? Então, a SAF é a salvação para o futebol joseense. SAF, salvação? Eu acho que sim. O caminho é esse, eu acho né? Que sim. Eu acho que a SAF vem para corrigir. Na época do passe, os times menores sofreram muito. Né? Lá atrás, a Lei Pelé, isso, sofreram muito. E eu acho que a SAF, essa é a minha interpretação sobre a lei, acho que a SAF ela vem meio que para corrigir esse problema. Porque esses clubes, que eram os grandes formadores de atleta, né? Os atletas vêm normalmente dos clubes pequenos, né? A grande maioria, eles começaram a migrar cada vez mais para os grandes clubes, cada vez mais novos. Né? Então, na verdade, o clube formador, o menino começava a jogar futebol em São José dos Campos, mas com 12 anos, 11 anos, ele estava num Palmeiras, num Corinthians, num São Paulo. Então, eu acho que a SAF ela vem para dar essa estrutura para esses grandes clubes de cidades que não são esses mega clubes. Então, São José vai se safar, então, com a SAF. Se Deus quiser. E os clubes hoje, eu não digo que estão falidos, mas estão com muitas dificuldades financeiras. O Juventus, há 20 anos atrás, tinha mais de 100 mil sócios. Hoje, se tiver 2 mil, é muito. Quer dizer, os clubes de futebol, mesmo no interior todo, hoje estão vivendo em função do futebol. Porque hoje, prédio tem piscina, tem sauna, as praças aí com aparelhos para fazer ginástica, para fazer tudo, realmente, poucos são os clubes que têm uma situação financeira confortável. Sim, acho que é isso que acontece. Doutor, uma outra questão. A gente falou da dívida que não é tão astronômica assim comparado ao tamanho do clube que é o São José. O futuro investidor, quem venha, se interesse pelo São José e queira assumir o São José através da SAF, ele assume a dívida, uma dívida que não é dele, é obrigatório no contrato, podemos chamar assim, da SAF? Sim. Ele assume a responsabilidade por quitar esta dívida. Né? Explicar de forma bem fácil da gente conseguir, didática, boa da gente conseguir entender. Primeiro de tudo, este clube, esta associação, precisa alterar seu estatuto para que ela possa, né, ou seja, as pessoas que comandam o clube alteram o estatuto para que a diretoria possa fazer esse contrato com esse investidor. Segundo de tudo, né, quando você olha segundo passo, quando você olha a forma correta de fazer essa SAF é você fazer uma auditoria. Ou seja, você vai achar, e na auditoria do Cruzeiro, como você citou, houveram alguns problemas, de umas penhoras de alguns imóveis ali, né, que acabou tendo uma segunda discussão. A SAF, o jeito correto é você entender qual é o ativo e qual é o passivo. E aí esse investidor vem com a responsabilidade, e aí é a terceira grande etapa. A SAF traz uma coisa muito parecida com a recuperação judicial. Aquela história do condomínio de credores. Tá? Então, ao invés de você ter 200, 300 processos, todos eles, cada um com penhora, cada um num momento diferente, você reúne todos esses processos e você cria uma forma de amortização desses processos, equilibrada, de uma forma que você não tenha. Por exemplo, a diretoria, quando assumiu agora em 2019, tinha cerca de 70% do faturamento penhorado. Isso além de contra todo o regramento de execução, né, do Código Civil, do Código de Processo Civil, ele acaba por matar a galinha, né? Daí você não tem mais ovo. Você acaba por matar aquele CNPJ. Então, essa é a grande inteligência da lei da SAF, Vieira. Você cria um conjunto de credores e você faz um plano. Então, você tem uma auditoria para saber qual é o tamanho do passivo, para você fazer um plano de investimento e quitação dessa dívida. Só um instantinho, eu passo a palavra para você depois do intervalo, que a gente precisa ir para um rápido intervalinho. Daqui a pouco tem mais Edson Fonseca, tem mais o Dr. Guilherme Bellini explicando tudo sobre a SAF no São José. Rapidinho, já voltamos.
Estamos de volta aqui pela tela da TV Câmara com o Hora do Esporte, recebendo o secretário de Apoio Jurídico de São José dos Campos, o Dr. Bellini, que estava falando sobre a SAF do São José, sobre dívidas. Eu interrompi o Fonseca, interromper os mais velhos é um grande problema, mas ele entende. Fonseca, a palavra é sua. Faço uma pergunta do Dr. Bellini, que eu não vi, não li nada sobre isso. Posso estar errado. Vamos supor que a dívida do São José seja de 100. O investidor chega e apresenta, olha, 50 eu pago e 50 fica para o São José. É possível ou ele tem que assumir o 100, a dívida total do São José? Não, ele tem que fazer um plano para quitar o passivo. Ele tem que fazer um plano para assumir essa dívida e dar uma projeção de investimento. É aquela história que muito tem se discutido. Ah, são 6 anos. São 6 anos para cumprir 60% desse plano de amortização. Então você tem um plano para quitar o passivo e para ter um investimento para o clube continuar disputando as competições e rendendo. Mas, sendo bem específico, a dívida, Fonseca, ela continua no CNPJ, naquele CNPJ antigo. Tá? Porque a SAF vai ser uma empresa nova. A dívida continua, mas o plano gerencial, a lei manda que o plano gerencial faça com que ele quite todo esse passivo. E ele não quitando, o que acontece com o investidor? Não cumpre o plano, rescinde o contrato. E tem multa? Tem uma cláusula com multa caso ele não... Então, é um contrato, né? Uma coisa que ainda vai ser, nós ainda estamos na fase de finalização dessa auditoria. Tá? Eu ouço falar, né? Mas eu estou na área jurídica, eu ouço falar que existem interessados, né? Mas é um contrato, é como se fosse uma empresa. E num contrato você pode descrever uma multa em caso de descumprimento. Eu, sinceramente, acho o seguinte... Volto a falar, eu acho que o São José é muito propício, o São José Esporte Clube é muito propício para esse enquadramento na SAF, por tudo que eu já disse anteriormente. Então eu acho muito difícil disso não acontecer. A nossa torcida e a cidade, né, o Martins Pereira, do jeito que ele está, para receber ainda mais gente, eu acho muito propício para isso acontecer, acho muito difícil disso acontecer. Mas eu digo para você, Vieira e Edson, a possibilidade de uma rescisão de contrato, mesmo achando difícil, o São José vai ter quitado parte dessa dívida no transcurso. Então, em tese, é positivo para o São José. Doutor, a grosso modo, em rápidas pinceladas, o senhor já falou nos detalhes que o possível investidor tem que assumir essa dívida, isso vai estar registrado em contrato. Quais são os outros deveres e obrigações terá o investidor da SAF e o próprio clube com a SAF sacramentada, um investidor no clube? Vamos lá. O principal, eu acho que as questões principais, como eu disse, é criar um plano de investimento e quitação desse passivo, e isso tem que ser cumprido. Uma coisa que a gente que já é um grande feito para um clube como o São José, que tem uma dívida há muito tempo. Eu não tenho a menor dúvida. E eu ia falar, esse é um grande feito, e a segunda questão que eu acho importantíssima é a publicidade que isso trará. Sabe, de deixar isso auditado e com plano de recuperação que vai ter que ser publicado no jornal. Sabe? Então isso vai ficar muito claro e muito objetivo para que as pessoas acompanhem. Depois disso, tudo faz parte de uma organização num contrato, onde os direitos e deveres são regulamentados. O normal, você falou do Cruzeiro, tá? O normal é que se divida assim, a porcentagem, o investidor fica com 90% e o clube antigo, né, o parceiro antigo fica com 10%. Mas a lei da SAF ela dá algumas amarrações, onde esse novo investidor não consegue intervir. Por exemplo, alteração, quem consegue fazer é só esses 10% do clube antigo. Alteração de brasão, cores, hino. Isso é importante. Isso pode ser até colocado no... Eu fui perguntado outra vez, numa outra conversa com outras pessoas, mas pode mudar de local, né, mudar de cidade? Bota no contrato. O pessoal ficou com medo do negócio do americano, time de americano, o Rio Branco de Americana, que mudou, e aliás, o Guaratinguetá, que foi para americano e tudo mais. Ou seja, isso obviamente vai ser colocado em contrato. Bota no contrato como uma responsabilidade. A águia vai continuar sendo águia, vai ser azul com amarelo e branco. Exatamente. O escudo com as engrenagens, o hino vai ser o mesmo. Sim, os troféus. Aliás, então, eu vi na internet hoje que o Ronaldo disse que vai mudar o símbolo do Cruzeiro. Aí já começa... Tem que ser com a autorização no do contrato, conselho. Né? Mas aí prevê, com autorização no conselho, dos 10% do conselho. Não é a SAF que consegue fazer isso. Vamos supor que surge um Messi amanhã em São José dos Campos.
estourou um jogador, aí vai vender, vale milhões e milhões. Para quem fica o dinheiro? Para o investidor ou para o São José? Ou meio a meio? Depende tudo do contrato também? Depende do contrato. Eu entendo que divide em porcentagens, conforme 90% para a SAF, 10% para o São José. Obviamente que isso é negociável. Se a SAF achar que 50-50, tá tudo certo também. Perfeito, sem dúvida. O barato não sai caro, né? Sim, o convencionado, né, o descrito no contrato, tem que ser cumprido, é isso. Agora, doutor, olhando da parte jurídica, o senhor viu algum tipo de rejeição por parte da cidade, de conselheiros? Os conselheiros aprovaram a mudança no estatuto, que já é um grande caminho para que a coisa acontecesse. Mas olhando pela parte jurídica, o senhor viu algum entrave, alguma coisa que pudesse impedir, ou que está impedido neste momento, ou não está tudo caminhando para que fique normalizada e legalizada a coisa? Vieira, de todas as conversas que eu participei, né, em todos os lugares, seja na prefeitura, seja com os membros do conselho, eu acabei participando de uma reunião do conselho, eu senti um clima muito favorável. Eu volto a dizer, eu acho que é uma inovação legislativa que vem proteger esses clubes como o São José. Então, quando a gente explica, quando a gente tem tempo para dizer o que é, como vai ser, as garantias que a cidade, que a torcida, que o clube hoje existente vão ter, as pessoas entendem e o clima fica muito favorável. Eu tenho sentido sempre ventos muito favoráveis. Fonseca, para fechar. E o estádio Martins Pereira? Já teve 2 ou 3 lesões, não apareceu interessado. Essa pessoa, ou esse grupo de investidores, ou investidor, teria interesse também em se apoderar, entre aspas, aí do Martins Pereira? Porque existe um risco, entendo eu. Você vai administrar amanhã o São José. Você pegou a SAF pelo São José. Eu peguei o estádio Martins Pereira. Não, para você jogar lá, eu quero tantos R$1.000 para o jogo. Como é que fica essa história? Você tem alguma informação, alguma ideia para passar para a gente? Ou é muito cru isso? Fonseca, o Martins Pereira é da Urban. Isso. Né? A Urban está buscando uma concessão, né? CD, já tentou algumas vezes. Acho que o mercado é assim mesmo, né? Você vai adequando àquela licitação que você está fazendo. Mas eu tomo como base a arena que foi concedida. Tivemos nesse final de semana um evento fabuloso, espetacular. Eu não estava, mas eu vi vídeos e estava lotado, cheio, estava lindo, né? Então, assim, eu acho que é mais um próprio público que, concedido, ele, depois de 20 anos, ele volta para a municipalidade novinho ainda, né? Mantido, sendo mantido. Eu confesso para você, eu não sei com relação ao estádio, isso é uma coisa específica da Urban, mas eu acho que, por exemplo, você imagina um show daquele com muito mais gente no Martins Pereira, como é feito no Allianz Parque, por exemplo, que é uma fonte de renda ainda maior. Né? Eu acho que é um grande negócio a concessão do Martins Pereira. Não, e não tem porquê o dono do Martins Pereira querer brigar com o dono do São José, o SAF do São José. É uma questão de acordo ali, conversar, chegar a um denominador comum, dá para fazer os dois eventos sem atrapalhar um ou outro. Eu nunca olhei para esse edital de licitação especificamente. Se não me engano, ele tem algumas datas que são reservadas para o São José jogar. Mas tem uma grande vantagem, não tem dívida, né? O estádio, penso eu, que não tem dívida nenhuma. Quem pegar, está zerado. Maravilha. Doutor Guilherme Bellini, quero muito lhe agradecer. Obrigado pelos esclarecimentos. Faltou muita coisa para a gente conversar. Isso prova que o senhor já está convidado para um próximo programa, para sanar mais dúvidas e deixar o torcedor da Águia, que alguns estavam meio preocupados aí, vai mudar o clube, vai mudar o escudo, vai virar vermelho, vai virar roxo, não vai continuar o azulzinho que todo mundo conhece, azul, branco, detalhes de amarelo, aquela engrenagem bonita, o seu hino que é tão famoso. E o senhor volta aqui com certeza para explicar um pouco mais sobre a SAF. Um abraço, obrigado. Obrigado, Vieira, obrigado, Edson, todo mundo do estúdio. Quem está assistindo, estou à disposição sempre, Vieira. Obrigado pelo convite. Obrigado a gente que ficou sabendo de tudo da SAF. Faltou pouca coisa, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas o doutor Guilherme vai voltar com certeza para trazer mais informação para a gente. Galera, a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho, já tem Joseense, tem Sub-20, tem futebol feminino também, tudo em destaque para você aqui dentro do Hora do Esporte. Rapidinho, já a gente volta.
Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara para falar do Paulistão da segunda divisão, porque começou no último final de semana a segunda fase da Bezinha e o Tigre do Vale recebeu na estreia a Inter de Bebedouro no estádio Martins Pereira. Vamos ver como é que foi a partida? Coloca, Matheus! Jogando no estádio Martins Pereira, a primeira chance foi do joseense nessa cobrança de falta, Caio Vinícius, sem muito perigo. A primeira oportunidade da Inter de Bebedouro também foi em uma cobrança de falta. Thiago Santos bateu firme no canto direito. O goleirão João Marcos foi mole para a bola e o time de Bebedouro abriu o placar, 1-0. Já no segundo tempo, a Inter quase fez o segundo. Moraes encheu o pé da intermediária. A bola explodiu na trave esquerda de João Marcos. Só dava o time de Bebedouro. Depois do lateral batido, Cauã dominou, girou e bateu. A bola explodiu no travessão de João Marcos. Mais uma falta para a Inter. Na jogadinha ensaiada, Cauã de canhota bateu à direita de João Marcos. E quem não faz, toma. Jonathan Broca recebeu na esquerda, tocou no meio para Rodriguinho, que girou por trás da zaga para Bruno Monteiro livre. Só cumprimentar para as redes. Era o empate do joseense aos 17 minutos. Bruno Monteiro é o nome do gol. Mais Inter no ataque. Esdras fez o cruzamento no segundo pau e Christian tentou de puxeta, mas sem perigo. O joseense respondeu nesse lance. Oliveira fez o levantamento para a área, houve o desvio no meio, mas ficou fácil para o Diego fazer a defesa. E a última chance foi do joseense. Adriano bateu falta por baixo, fraquinha. Diego fez a defesa no canto esquerdo e ficou nisso. Joseense 1, Inter de Bebedouro também 1. Tá aí, Fonseca, o empate da equipe do joseense contra a Inter de Bebedouro, um time, de certa forma, desconhecido. O Augusto Ambrosio esteve aqui com a gente e a gente comentava, a gente acompanha mais aqui o grupo do joseense, acompanhou o Flamengo de Guarulhos, que foi um adversário na primeira fase e será também na segunda, mas a grosso modo, a Bezinha acaba sendo um caminhão de japonês, com todo respeito, né? É tudo muito igual, tirando o time de Prudente, que o próprio Augusto comentou aqui, que o investimento é muito maior em relação aos outros, inclusive foi muito bem o time de Prudente na estreia. Olhando somente o resultado, é ruim o fato do joseense ter empatado em casa, Fonseca? Eu diria, ruim não é, mas não é bom. Porque realmente você perder ponto em casa no campeonato tão difícil quanto esse da Bezinha, eu diria que é um dos campeonatos, se não for o campeonato mais difícil do estado de São Paulo. Você não tem, se tiver dinheiro, um clube, você vai contratar um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo para pôr no seu time e vai resolver. Mas a Bezinha não pode, são jogadores até 23 anos. Aonde você conhece jogadores com até 23 anos que se destacam tanto no futebol paulista? Não tem. E realmente a disputa é muito grande entre Presidente Prudente, lá o 15 de Jaú, o Marília, São Carlense, Taquaritinga, várias e várias são as equipes que querem jogadores e eu entendo que não é fácil você escolher jogadores até 23 anos. Não é fácil não. Vamos colocar aqui na tabela, na tela, meu caro Matheus, a tabela, o resultado do grupo 9, o grupo do Joseense. Joseense no empate com a Inter de Bebedouro, o Flamengo de Guarulhos batendo o Taquaritinga 2-0. A classificação do grupo ficou da seguinte forma, é claro, é uma primeira rodada ainda, o Flamengo líder com 3 pontos, empatado Joseense e Inter de Bebedouro com 1 ponto, Taquaritinga 0 pontos. Próxima rodada para o Joseense, fora de casa contra o Taquaritinga, domingo, dia 10, Fonseca, depois mais um jogo fora, são 2 jogos fora para a equipe do Joseense, Taquaritinga no dia 10, no dia 17, pega o AA Flamengo, Associação Atlética Flamengo contra o Joseense no dia 17. Aí depois o Joseense recebe o próprio Flamengo no dia 23, no dia 30 recebe o Taquaritinga e depois o Inter de Bebedouro fechando a rodada. Esse jogo será fora, complicado para a equipe do Joseense. Tomara que este jogo contra a Inter de Bebedouro na última rodada, no dia 6/8, este jogo o Joseense já esteja classificado, lembrando que classificam-se os 2 primeiros de cada grupo. Sorte para o Joseense, né, Fonseca? Sorte para o Joseense, mas acho que é um jogo muito complicado. Taquaritinga vem de derrota em Guarulhos para o Flamengo, vai jogar em casa contra o Joseense e vai querer vencer de qualquer jeito. E se o Joseense não conseguir os 3 pontos lá, realmente fica muito complicada a classificação para a próxima fase. Em falar em complicado, Fonseca, ainda no assunto futebol, só que agora falando do Campeonato Paulista Sub-20, o time do São José começa amanhã a disputa da segunda fase da competição com uma parada indigesta. O time que é comandado pelo ex-goleiro Ricardo Berna encara o Santos da Vila Belmiro no
estádio Martins Pereira. Eu até trouxe aqui uns dados, Fonseca, desse Santos. Olha só, o Santos, ele foi o líder do seu grupo, foi o grupo 12, fez 27 pontos em 30 possíveis, ou seja, venceu 9 e perdeu apenas uma das 10 partidas que tinha. Foi o terceiro melhor time no geral de 70 e tantos times que disputam esse sub-20. Teve 90% de aproveitamento nesta primeira fase. Tem o melhor ataque da competição com 43 gols. Já o São José entrou como um dos melhores, foi o quinto melhor terceiro colocado, que entrava os 2 melhores de cada grupo, mais os 6 melhores terceiros colocados. Ele entrou como o quinto melhor terceiro colocado, somou 16 pontos em 10, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas teve a equipe do São José, se classificou como a quinta melhor, como eu já coloquei, de 6 possíveis, 53% de aproveitamento na primeira fase e ele tem a segunda pior defesa da competição, sofreu 18 gols. Parada indigesta para o time do Ricardo Berner, não, Fonseca? Muito indigesta. Pelo currículo, por todos os números que se apresentou aí, o Santos vem como o franco favorito enfrentar o São José. Agora, entrou também, vamos dizer, na rabeira, tá certo? Lá por baixo, foi o penúltimo colocado entre os classificados. Que os jogadores entrem com uma certa tranquilidade também. Olha, fizemos a nossa parte, fizemos o que a gente podia fazer na primeira fase, vamos enfrentar a melhor equipe do Paulista. E se ganhando, obviamente, se evidencia a equipe do São José. Maravilha. Rapidinho, Matheus, coloca aqui na tela os jogos do São José nesta segunda fase. Como eu disse, amanhã, 15 horas, São José e Santos. Depois enfrenta a Ferroviária fora de casa no dia 13. Dia 20, São José e Tanabi. No dia 14, Tanabi e São José. 4/8, São José e Ferroviária. E aí fecha a sua participação no dia 10 do 8, Santos e São José. Esta rodada para o Campeonato Paulista Sub-20, segunda fase para o São José. Fonseca, o tempo urge, Fonseca, mudando de assunto. São José Basquetebol segue se reforçando para a temporada 2022-2023. A diretoria anunciou a renovação do armador Arthur Pecos. Pode colocar, Matheus. Arthur Pecos, que foi o grande destaque do time na conquista do Campeonato Brasileiro de Basquete deste ano, inclusive sendo o MVP, o jogador mais valioso da competição. Você está vendo imagens aí do grande Arthur Pecos, contratado pelo São José, foi muito bem. E a diretoria também do São José, o Arthur Pecos tem 27 anos. A diretoria já havia também anunciado as renovações do ala Dimitri Souza, também de 27 anos, além do técnico Sebastião Figueiredo. Aí, você está vendo aí, ó, fantástico. Matheus está com o dedo impressionante, hein, Matheus? Que pica, hein, Matheus? Você viu imagens do nosso Sebastião Figueiredo e também do Dimitri. Jogadores e técnico renovado para a temporada 2022-2023, Fonseca. Grandes jogadores, grandes reforços, aí o São José consegue por mais uma temporada e o basquetebol está seguindo o exemplo que outras equipes deveriam fazer, inclusive até no futebol também. Não adianta você jogar um caminhão de jogadores lá que não vai ficar por muito tempo. Então, vamos dar chance para os novos, que é o que o São José está fazendo. Muito bem, o tempo passa muito rápido. Nós vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Fonseca, grande prazer. Amanhã você volta. Amanhã não, quinta-feira você volta. Se Deus quiser, esse é o nosso Fonseca, o nosso grilo falante. Você fica agora com o programa de Bem com Você. Hoje não é com a Gisele Lopes, não, é com a Adriane. Grande Adriane, ela vem aí com o nosso de Bem com Você. Nosso querido Luiz, ó, valeu, hein? Cadê aqui, certinho? Dá soquinho, dá soquinho. Do outro lado, filho. Aqui. Aê, beleza. Valeu, Luiz, seja bem-vindo. Grande abraço pra você, até a próxima. Tchau, tchau.